Existem instituições que nós escolhemos amar. E o amor, há momentos a qual não é só aplaudir, é tomada de decisão, é cobrança. O BNcast de hoje fala exatamente sobre isso, sobre essa relação. Antes de avançarmos, em respeito a quem nos acompanha e a pessoa com deficiência visual, faço minha autodescrição. Sou Bruno Novaes, homem branco, aproximadamente 30 anos, estou vestido com uma camisa cinza, lisa, com botões e sem bolso e com um terno na cor azul marinho. Meu cabelo é castanho, curto e não estou usando barba. Bom, hoje nós temos o privilégio de receber em nossos estúdios a doutora Amanda Nunes. A doutora Amanda Nunes é advogada, é cofundadora da torcida tricolor PCD e peça-chave no processo de impeachment do ex-presidente Júlio Casares. Doutora Amanda, seja bem-vinda ao BNcast. Olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Antes de mais nada, também irei fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros ondulados um pouco abaixo da altura do ombro. Estou utilizando um óculos de armação preta, meus olhos são castanhos e um batom da cor nude. A minha vestimenta é um vestido preto com alguns detalhes brancos. Meu sapato não dá pra ver, mas é vermelho, porque não quero que me confundam com corintiana. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, de poder falar do nosso meio jurídico e misturando uma paixão também, a qual eu tenho, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, até em nome da torcida tricolor PCD, eu agradeço esse convite. Nós que agradecemos a presença. E, doutora, já entrando aqui no nosso primeiro assunto. Algum momento lá, a doutora Amanda, escolhendo sua profissão, algum momento imaginou que escolhendo o direito iria ter uma atuação tão importante numa paixão que é na vida da doutora, que é o São Paulo Futebol Clube. Algum momento acreditou que ia ter essa interligação? Bom, eu sempre fui uma pessoa que estudei muito. Desde a faculdade, as minhas notas eram excelentes. Passei na OAB com muito mérito, a prova final eu tirei 9. E essa área do direito civil, pegando o consumidor empresarial, né, que é o nosso código, sempre foram as áreas que mais me interessaram, assim, nas minhas atuações. Ao longo da minha carreira profissional, eu sou nova, eu tenho 25 anos, tem 2 anos que eu tenho a minha própria OAB, eu atuei tanto em empresa multinacional como a Unilever, no período de estagiária, assim como também em vários escritórios jurídicos renomados, sempre naquela área contenciosa propriamente, né? De elaborações de peças, diligências em fóruns, despachos com magistrados. Então, eu sempre tentei aprimorar essa questão, que foi a que eu primeiro me identifiquei desde que eu comecei o período de estágio. E justamente nesse período, né, desde que eu entrei na faculdade, desde que eu nasci, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa que tem mobilidade reduzida, que teve uma vida muito conturbada em relação às cirurgias que eu tive que fazer. E o São Paulo, ele sempre foi o meu refúgio toda essa questão da minha problemática de cirurgias e vários tratamentos que eu fiz. Então, o direito sempre foi uma paixão. Eu resolvi unir essas duas paixões, principalmente primeiro com a luta enquanto pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher que frequenta bastante estádio, vou em todos os jogos, e justamente por ser uma pessoa com deficiência, além de ter o conhecimento jurídico técnico, eu entendo na prática as dificuldades de uma pessoa com deficiência para ir poder, por exemplo, torcer para o seu time de coração. E justamente diante dessas dificuldades, junto com mais 2 amigos meus, o Afro e o Nellington. O Afro é um paraplégico e o Nellington ele é um tetraplégico. Então a gente usou essas nossas experiências de vida para poder colocar a inclusão, a acessibilidade na prática no São Paulo, com o intuito de expandir, né, para todo o Brasil de preferência. E a gente fundou essa torcida. Nós tentamos dialogar com os dirigentes do São Paulo, diretores, inclusive com o departamento jurídico, a qual a gente passou a atual situação. Todos estavam de total conhecimento e
concordavam com os nossos apontamentos referente ao problema que o Morumbi, ele é um estádio tombado, como todos nós sabemos, mas o tombamento ele é externo, né? O interno, principalmente quando envolve questões de acessibilidade, protegido pela nossa Constituição do direito igualitário, podem sim ser feitas reformas favoráveis nesse sentido. E que não só podem, mas como devem ser feitas. A questão é que, como nós estamos vendo, né, nesse meio, o São Paulo está passando por uma crise institucional política muito grave. E, diante disso, a questão do torcedor PCD foi deixada de lado. E eu, enquanto jurista e enquanto advogada, amiga de pessoas também que eu vejo diariamente no estádio com diversas deficiências, pessoas cegas, pessoas deficientes auditivas que se comunicam através da língua de sinal, de Libras, né? Eu não consegui esse acordo com o São Paulo favorável para que eles cumprissem a lei. Vou dar um exemplo para o doutor, a questão do estacionamento, que é o mais prático, que é de conhecimento notório de todo o público, né? A lei fala que tem que ser destinado 2% às pessoas com deficiências nos locais, tanto público quanto privado. E no São Paulo a gente não vê isso. No São Paulo existem mais de 660 vagas e somente 8 vagas para pessoas com deficiência. Chutando-se o carro, a depender do carro, eles conseguem fazer um montinho e colocar 10. Mas ainda assim não é o suficiente que a lei determina. E isso já foi passado para o São Paulo há mais de 2 anos e nada é feito. Então, diante de todas essas circunstâncias, da nossa infrutífera conversa com os diretores jurídico, diretor de compliance, diretor de acessibilidade, diretor do estádio, né, do São Paulo, não tivemos outra alternativa senão buscar a justiça para poder nos auxiliar nessa grande dificuldade que é a questão de falta de acessibilidade no Morumbi. Eu não digo que ela é completa. Algumas coisas foram feitas diante da pressão, né? Nossa, esse dia a dia de cobrando, mas existem coisas primordiais que ainda precisam ser construídas que não são. E quando eu digo primordiais, é que são urgentes. Hoje, se uma pessoa com deficiência auditiva chega no estádio do Morumbi, ela não consegue acessar o portão 17, que é o portão das pessoas com deficiência, porque não tem uma pessoa que que seja intérprete de Libras para poder guiá-la. Então aí a gente já vê as barreiras que são construídas, né, propriamente. E sempre bom enfatizar que as nossas barreiras enquanto pessoa com deficiência não são só quando a gente chega no estádio. Elas começam desde o momento que a gente sai da nossa casa, enfrenta, né, uma rua que não está devidamente, que está emburacada, está sem pavimento, um ônibus que muitas vezes está quebrado e a gente não consegue ingressar porque precisamos que eles desçam e façam a questão do mini elevador, né? Então são muitas dificuldades. E diante de tudo esse contexto que eu comecei a atuar fortemente na causa PCD junto com meus amigos, eu tive esse acesso aos conselheiros do São Paulo, que são os legitimados propriamente na ação, né? Que em qualquer ação no ramo judicial. E pelo meu trabalho apresentado, eles confiaram em mim e justamente diante das questões autoritárias, né, que nós vimos passar, eu, enquanto torcedora, enquanto advogada, notei que existiam muitos indícios que poderíamos ajuizar para conseguir um resultado totalmente diferente do que aquele que estava sendo imposto, né, pela presidência do São Paulo. E foi o que eu falei, juntei o útil com o agradável, gostei e estou nessa, continuo nessa firmemente, com o intuito, propósito de auxiliar a instituição a qual eu digo que é o meu refúgio em muitas horas, e também como uma forma de adquirir conhecimento até para minha carreira, que é bastante nova. Sim, muito interessante a atuação e brilhante também a formação de uma torcida organizada, a torcida tricolor PCD. E para quem está de casa, situando a atual situação política, administrativa de São Paulo, a questão do torcedor São Paulino, eu posso falar com propriedade que também sou São Paulino, compartilho dessa paixão da doutora. Nós estamos sofrendo ali com a contenção de gastos desde muito tempo, já isso é recorrente. E desde dezembro até o mês de janeiro foi muito efervescente a questão que o clube foi envolvido em questões criminais.
ali denúncias gravíssimas. É claro que vamos respeitar aqui o devido processo legal, ampla defesa, não a doutora como atuação no caso também não vamos comprometer tecnicamente a sua atuação, mas chama muita atenção a atuação brilhante que a doutora teve na questão da obtenção da liminar. Além dessa questão de trabalho, que a doutora veio também na questões PCD, de adaptação, do cumprimento da legislação vigente nacional, também efervesceu agora no mês de janeiro a questão da votação para o afastamento do então presidente Júlio Casares. Doutora, em qual momento a qual a questão de não compatibilidade administrativa, analisando até esses descumprimentos da legislação, de adaptação e acolhimento da torcida, teve ali o momento da virada de chave e que não, eu tenho que entrar com a demanda jurídica, que não é só uma divergência política, eu tenho que atuar de fato na área jurídica por conta das decisões que o São Paulo como clube estavam tomando. Então, essa virada de chave, ela já estava sendo construída através não só de mim, mas de outros advogados também, que compõem um grupo de torcedores são paulinos chamado Frente Democrática, e a gente estava acompanhando toda essa questão, né, desde o vazamento dos áudios, que eu acredito que foi o boom, né, nessa questão feita pelo jornalista Bruno no Globo Esporte, e a gente já estava atuando como, por exemplo, notícias de fato ao MP, solicitando a investigação, sugerindo documentos dentro do nosso possível de alcance que poderiam completar para esta investigação e nesse ramo de autuação propriamente. E nesse sentido, até em conjunto desse grupo da torcida tricolor PCD, eu acompanhei as notícias, né, a convocação do edital, que a gente fala que foi o primordial para a gente debater propriamente sobre o que foi colocado. Então, isso chegava muito rápido. A partir do momento em que essa convocação é feita por e-mail, né, para todos terem ciência, eu já era encaminhado, falando, você viu isso? E aí, foi quando eu parei para ler. E assim, quando eu parei para ler, eu não sou associada, não sou sócia do São Paulo, não sou conselheira, mas eu conheço as políticas do clube de uns tempos para cá e vi que a fundamentação, se é que se pode dizer que aquilo foi uma fundamentação, ela não se enquadrava, não se encaixava. Porque, por exemplo, São Paulo, desde a pandemia, isso foi um evento que nós todos, né, tivemos que colocar a prática da questão virtual, do home office, etc. O São Paulo, ele exercia isso, das votações serem virtuais. Justamente com a pandemia veio por proteção às pessoas, aos conselheiros, e também porque é um meio mais fácil para ter uma efetiva participação, né? Defender o poder, o desejo de todos os associados poderem exercer seu direito a voto, a sua resposta, para que eles possam ter, né? Mostrar que, olha, eu tô aqui, eu tô podendo fazer alguma coisa, né? E nesse sentido, quando o edital de convocação primeiro foi colocado pelo presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Outen, eu falo doutor porque ele também é advogado, ele solicitou que fosse feita totalmente de forma presencial. Algo que até então, há mais de 5 anos, né, já que estamos em 2026, Sim. não era feito. Então, assim, a questão da problemática não era só ser feito da forma virtual, era ter a oportunidade para que as outras pessoas pudessem exercer. O Conselho do São Paulo hoje, ele tem aproximadamente 255, 260 associados. E desses 255, vamos tirar como base que 65, por exemplo, são pessoas acima de 80 anos. E tirando esses 80 anos, 60 pessoas são acima de 60. Então, nós temos um amplo conjunto de associados que são idosos. E idosos, justamente, tem essa questão que implica, né, a questão da locomoção até o Morumbi, né? Alguns não têm, alguns estão em cama de hospital. A questão também que foi convocada a relação que janeiro é um mês de férias escolares, muitos têm família, muitos estão em viagem com a sua família, então tiveram todas esse começo de divergência. E logo depois que a gente apontou, né, essa questão, os conselheiros foram tentar construir esse pedido de reconsideração ao presidente, veio o parecer de advocacia do escritório a qual o ex-presidente Júlio Casares solicitou em relação à questão do quórum. Por quê? No primeiro edital de convocação, o presidente do Conselho Deliberativo, ele é nítido que ele fundamenta
que o quórum de votação seria os 2/3 para a destituição e os 3/4 para o comparecimento para votação, né? O presencial, assim, de certa forma, para que as partes pudessem iniciar a votação. E aí, justamente porque uma estratégia política, não desrespeitando até propriamente o que está previsto naquele estatuto, o presidente do Conselho Deliberativo aceitou o parecer elaborado e apresentado pelo Júlio Casares e aumentou o quórum para que, além de presencial, seja também, né, que 191 votos fosse a favor da sua destituição. E a partir desse momento, eu orientei com auxílio, claro, existem os conselheiros a qual eu atuei, eles também são advogados, em grande parte, até desembargador propriamente, então eles têm um conhecimento muito robusto da lei. Eu enfatizo, sou uma pessoa de 25 anos, não tenho, assim, essa abrangência de conhecimento, mas dentro das minhas possibilidades, sempre estudo e sempre tentei atuar da forma mais cabível, né, para os meus clientes. E nesse sentido, eles fizeram um pedido protocolário, não foi aceito, foi mantido. E logo depois essa não aceitação, o próprio São Paulo, através da sua comunicação, marcou aquela entrevista dia 9 de janeiro, que o próprio presidente, né, o senhor Olten Casares, foi esclarecer do porquê que ele permaneceu, né, nesse tipo diferente, que não era o habitual, o próprio costume na instituição São Paulo Futebol Clube desde 2020. Até porque, como exemplo, a reeleição de Júlio Casares, né, que aconteceu lá em meados de 2023, ela foi feita de forma virtual, né? Então, assim, Sim. essa contradição era muito evidente, não só para a gente que era do meio jurídico, mas para os outros torcedores também. E nessa entrevista, a gente pôde notar que, além de uma questão mais autoritária propriamente, né, ele debocha do poder judiciário, como se propriamente a figura dele enquanto presidente do Conselho Deliberativo fosse o próprio STF, né? Se assim podemos dizer. Então, juntou tudo isso e eu, enquanto jurista e também pegando esse meu lado mais torcedora, entrei em contato com os conselheiros, eles falaram que estavam pretendendo sim reverter isso via judicial. O tempo era muito curto, né? Era uma questão de uma semana, mais ou menos. E em razão disso, nós entramos com a ação. Eu redigi ela praticamente por completo, eles revisaram para saber se estava tudo de acordo e a gente foi lá e protocolou. Eu fui a única procuradora propriamente constituída, apesar de ter advogados lá que também no final, né, a gente coloca o doutor, etc, para ter o acesso. E nesse dia, quando eu protocolei, que foi dia 12 de janeiro, mais ou menos por volta das 2 da tarde, nós solicitamos o segredo de justiça por uma questão própria de privacidade dos dados dos envolvidos. Não só aqueles que estavam atuando como autores da ação, mas principalmente essa questão dos dados que a gente levantou das idades dos conselheiros. Isso são questões, né, de acordo com a LGPD, que precisam ser devidamente protegidas. E se fossem essas questões espalhadas, esse documento caísse na mídia, poderia ter alguma implicação, porque lá estava o nome do conselheiro, a idade, a data de nascimento, dados propriamente pessoais. E em razão disso, a gente protocolou em segredo de justiça. O São Paulo ficou sabendo praticamente 20 minutos depois. E nós fomos à mídia, nos procurou e etc. E justamente para ter uma questão de integridade, a gente manteve um rascunho do que poderia ser falado ou não. E no mesmo dia eu solicitei o despacho com a magistrada da primeira vara civil do Butantã, a doutora Luciene, que é uma excelente magistrada, extremamente competente, uma nova magistrada, inclusive. E nisso eu estudei as decisões dela, né? Porque essa questão de clube de futebol, o São Paulo é uma associação sem fins lucrativos. Quando a gente fala associação, a gente já pensa mais em questões de condomínio, né? Uma analogia ali, porque a gente não vê propriamente no dia a dia essa questão do clube de futebol. E aí eu pesquisei, conversei com a doutora, expliquei, né, o porquê da importância daquele pedido de tutela de urgência, a votação seria na sexta, a gente entrou na segunda, por que precisaria ser feito com urgência, até porque teriam que avisar todo esse conselho, né, da decisão, e expliquei sobre a clara interpretação no sentido de também, dando como um exemplo, é que no artigo 89 do Estatuto de São Paulo, é informado que para votação de afastamento do presidente do Conselho Fiscal do São Paulo,
seria necessário os 2/3 também, que correspondem à presidência do administrativo, que seria o cargo que o ex-presidente Júlio Casares ocupava. Então, é aquilo, por que que para o presidente do Conselho Fiscal seria aplicado essa questão? E a outra questão que não tem nada a ver, que estava no regimento interno, e ainda assim, né, com base no pedido que foi feito pelos conselheiros, que não foi da gestão temerária, mas sendo que a imagem de Júlio Casares estava atrelando a instituição São Paulo Futebol Clube, Sim. né? Então, assim, a gente já vê que a partir desse momento fica claro a diferença entre os parágrafos e a fundamentação. Eu expliquei para ela também a questão da necessidade de, tudo bem, vocês querem colocar presencial, vamos deixar presencial, mas vamos dar oportunidade para aquelas pessoas votarem de forma virtual. Até porque tem essa questão tanto dos idosos quanto das pessoas viajarem, etc. E a magistrada, né, ela foi bem rápida, assim, ela entendeu. Foi uma conversa de meia hora, porque existem detalhes que são delicados, né, propriamente da situação, até pelo contexto amplo de possível amizade e relação entre o presidente do Conselho Deliberativo e o ex-presidente Júlio Casares, boatos de jornalistas extremamente renomados, como o Arnaldo, né, que ele falou que o senhor Olten, que é o presidente até então, seria o possível candidato anunciado pelo Júlio Casares à presidência do São Paulo Futebol Clube. Então a gente sabe, ou pelo menos pressupõe propriamente enquanto advogados, que pode vir a existir uma relação ali, né, que não dê a total imparcialidade que o São Paulo mereça. Em razão disso, às 9h25 da noite, a liminar foi deferida em sua totalidade, assim, né, nesse contexto. O São Paulo, de forma bastante curiosa, ele fez um pedido de reconsideração da decisão. Foi uma peça bem simples, assim, mas desde essa peça, o principal fundamento era que, por exemplo, o presencial seria o principal meio de defesa do Júlio Casares. Então, essa peça, além dela ser incabível, até porque nós sabemos que de uma decisão interlocutória cabe um agravo de instrumento e não um pedido de reconsideração, Sim. né? Eles interpuseram um agravo na terça-feira de manhã, do dia 13, e assim que eles interpuseram esse agravo, a gente, antes de tomar qualquer medida, né, de uma petição, eventualmente debatendo, a gente entrou em contato com a desembargadora Mônica, eu acho que é Carvalho, o nome dela, para falar, né, a respeito sobre essa questão. Caiu na primeira do direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ela, como relatora, é uma mulher também, uma senhora idosa, que tem uma carreira, assim, no tribunal impecável, não tenho o que falar, brilhante. Conversamos com ela na quarta-feira de manhã, né, que ela só tinha a agenda dela para quarta-feira de manhã, e ela via, né, no momento da conversa, tentei ser o mais simples, foi uma conversa que, ao contrário da juíza, né, que a gente estava tentando justificar mesmo aquele pedido, foi uma conversa de 10 minutos com a doutora, e ela já tinha me informado que o São Paulo também já tinha despachado, e justamente para oferecer essa oportunidade do contraditório de ambas as partes, ela queria ouvir, né, a nossa parte. E quando eu despachei com a desembargadora propriamente, relatei a questão do efeito suspensivo, focando nele, dizendo que posteriormente a gente apresentaria a contra-minuta, mas o nosso foco seria principalmente o efeito suspensivo solicitado pela instituição. A doutora falou que já estava com a decisão tomada, e depois de mais ou menos uma questão de 1 hora, a gente entrou nos autos e teve a decisão que foi indeferido devidamente o efeito suspensivo, devidamente fundamentado, mostrando que, assim como na primeira instância, né, trazendo à baila a questão da argumentação da magistrada, tanto na questão do quórum, e falando para o São Paulo que, olha, a questão que eles estavam pedindo o tempo todo sobre a votação ser presencial, o quórum, já estava sendo atrelada aos 3/4, que corresponde aos 191. E tem a questão também da votação que estava explícito lá no estatuto, que seria a questão de acordo com o pedido, né, que foi o objeto para esse afastamento, que seria esses 2/3 correspondente a mais ou menos de 171 votos para o afastamento do Júlio Casares. Quando saiu essa liminar, Sim. eu fui procurada por grandes jornalistas do Globo Esporte, e essa liminar, ela saiu de uma forma bem rápida, e foi dito para mim que o advogado do Júlio Casares, não do São Paulo, estava falando que essa liminar era falsa, né? Então, assim,
Mais uma vez, a gente vê de relance que essa atual gestão, assim, infelizmente perdura em questões que nem todo mundo saiu, o Júlio Casares tem uma certa influência, até porque tem uma semana que Era o o Arrim presidente até Assis, poucos né, dias, né? assumiu. Tem essa questão que, mais uma vez, na minha opinião, eles debocham do Poder Judiciário, porque como que vai falar que uma desembargadora, aquele documento com assinatura virtual, com todos os elementos, endereçamento do tribunal, o embasamento era falso. Além de você ofender o trabalho do profissional da parte contrária, no caso, o meu trabalho, é você ofender mais uma vez o Poder Judiciário. Então, o São Paulo, mais uma vez, comete esse erro. Mas depois que me pediram a comprovação, eu enviei assim só o print, né, mostrando da decisão, não mostrei a íntegra de nada, respeitando o sigilo absoluto do processo. Mostrei para os personagens e eles voltaram atrás. Não vi nenhum pedido de desculpa, mas voltaram. E nesse sentido, a gente conseguiu, né, essa liminar. E foi uma grande vitória, eu acho que acredito que foi a maior vitória na minha vida profissional, talvez até do futuro, Eu né? posso Pode, com complementar? Eu certeza. acho que é uma das maiores vitórias do São Paulo Futebol Clube, de fato. Comparado, como eu até brinquei nos bastidores com a doutora, comparado ao gol na final do Rodrigo Nestor no final da Copa do Brasil. É a mesma importância, só que no âmbito jurídico. O que nós tivemos em resumo, até para que tenha em casa compreender, nós tivemos a atuação direta da doutora, do Poder Judiciário, combatendo práticas ali políticas, porque nós tivemos ali a questão, primeiro, da votação, tivemos, diante de todos os escândalos que foi envolvida a gestão Casares, e ali o pedido de impeachment, que administrativamente tem o rito, a qual teria que ser a votação no Conselho Deliberativo do clube, ali pelos seus conselheiros, já com idade avançada, sendo que dentro do clube já era comum em outras votações você ter a votação online e facilita demais a logística. Nesse caso específico, queriam até por uma estratégia, aqui cada um faz a sua interpretação, que fosse apenas físico, presencial. Então, senhores de idade avançada, os conselheiros estivessem no Morumbi, impossibilitados por questões de saúde até, e viagem, data em janeiro, para votar. Sendo que também fizeram uma interpretação do estatuto social do clube, a qual aumentaram o número de votos, o quórum necessário para aprovação do afastamento do até então presidente Júlio Casares. Isso foi combatido veementemente dentro do Poder Judiciário. E mesmo com o Poder Judiciário tendo uma decisão favorável que a doutora obteve em primeira instância, reiterado também em segunda instância, teve ainda essa questão do São Paulo Futebol Clube, através da sua até então gestão, indicar que era falso essa decisão. Sim, teve essa questão deles indicarem que esse documento era falso inicialmente, porém depois que já conseguiram o documento, né, e eu recebi, né, essa questão, tirei o print, assim, não mostrando nenhum dado, só a petição e a decisão que foi proferida logo depois, estava até escrito conclusos para a relatora, né, do caso, e aí falaram, não, voltaram atrás e falaram que não, que realmente a decisão era verídica, né, Sim. e até por uma questão de, nós sabemos, não teria tempo para interpor um agravo interno, né, sobre essa Sim. questão. Então, assim, São Paulo aceitou propriamente a decisão De fato legítima. legítima, né, E, pelo Poder sim. Judiciário, né, e não por uma questão arbitrária de um presidente de um conselho. E teve um fato também curioso, é que estava na porta da questão do protesto, né, o tempo todo, porque como eu digo, além de advogada, né, a gente tem que saber separar essas questões. Eu sou torcedora e eu me senti no dever também de protestar enquanto torcedora. E nesse momento que a votação começou, já sabia que havia alcançado o quórum de presença para a votação ocorrer, tudo legítimo. Na presença em frente ao Morumbi, foram 168 ou 169 conselheiros presentes. Um grande número que nunca até então tinha visto no São Paulo. Mas esses conselheiros tiveram a coragem de comparecer. E por que eu falo coragem, né? Uma das nossas teses também da ação é que, por exemplo, no dia 16, o São Paulo, onde eu estava com os torcedores, tinha um grande número de torcedores, inclusive de organizada. Existiam protestos legítimos com faixas, músicas, caminhão, né? Exercendo aquele seu direito de protesto que todo torcedor tem que ter.
né? Então, assim, isso querendo ou não, dá um ambiente um pouco hostil, né? Sim. Para essas pessoas que são o quê? Idosas em sua maioria. E esses 168 ainda tiveram lá, foram presencialmente, enquanto os que não puderam exerceram de forma virtual, né? E nesse sentido, quando eu estava no protesto com a torcida, enquanto torcedora e não como doutora Amanda propriamente, eu fui informada, né, que a votação dentro do São Paulo, a presencial, que via de regra, né, era feita através de cédulas, papelzinhos, urna, coisa que todo mundo sabe como funciona. Essa votação, no momento depois das pessoas responsáveis por ofertar, né, a palavra, né, a questão tanto de defesa, o Júlio Casares falou, o seu advogado também falou, uma coisa que até então, com o devido respeito, não estava no estatuto que o advogado deveria falar. O Júlio Casares tem o direito à ampla defesa e contraditório que devem ser respeitados, mas não tem motivos, né, para um advogado falar numa eleição de conselho. Mas tudo bem, a gente aceitou essa questão. E 3 pessoas, né, sendo 2 delas responsáveis pela autoria da ação, foram também falar sobre todo essa questão, sobre o que era, né, o pedido de afastamento, a relação de quanto a imagem de Júlio Casares vinculada ao São Paulo prejudicou o São Paulo. Tanto é que prejudicou que foi dado o exemplo do jogador Savarino, do Botafogo, Sim. que não quis vir para o São Paulo. Por quê? Porque estava toda essa situação. O Alisson querendo sair do São Paulo, né? Teve esse imprevisto recente, mas também tudo isso em virtude da situação atual do momento de São Paulo. E foi falado que ia ser realizada a votação. Só que de forma totalmente surpresa, quando chegamos, né? Eu não estava presente, eu não era conselheira. Quando foi feita a votação, tudo foi online. Então, assim, de certa forma, também foi uma estratégia deles, né? Porque por que as pessoas foram presencial não só para representar, mas para elas poderem votarem como elas sempre votavam quando era presencial e virtual, que era através dessa cédula que era depositada. E aí, quando chega no momento da votação, em cima da hora, é falado que tudo ia ser via virtual. Como eu sou próxima, sou amiga de 1 ou 2 conselheiros, eu fui informada que haviam senhores de idade que não sabiam o que significava aplicativo de celular. Então você imagina o alvoroço que foi para poder Se ir lá, adaptar e se ter outro pra adaptar, votar. pegar. Teve gente que falou que estava na fila, porque estavam, né, as próprias caixas, assim, para você votar. Tinham idosos que estavam na fila, que não haviam entendido que era via virtual. E aí essas pessoas tiveram que alertá-lo, não, é do celular. Aí, eu não uso o celular, meu celular tá no carro, tá? Outros estavam com bateria de 2%, né? Nossa. Então, assim, foi um alvoroço enorme nesse sentido, que tudo leva a crer que foi de propósito para dificultar, né? Porque pensa, se o velhinho, né? A gente brinca lá no São Paulo, eles entendem que todo mundo fala os velhinhos, né? De uma forma até carinhosa. Sim. Se os velhinhos foram presencialmente, até para facilitar, você imagina uma pessoa de 91 anos, como foi o caso. Eu conheci uma de 93, tá? Que foi votar. Você imagina ela indo votar pelo celular. Isso, de certa forma, né, na decisão, colocando a liminar em jogo, você está dificultando o idoso a votar. Isso Sim. daí é uma violação, ao meu ver, enquanto jurista, né, do dever da liminar, porque a liminar foi colocada dessa maneira com o quê? Com o propósito de que todos os conselheiros, independentemente da sua idade, exerçam o dever enquanto associado, né, respeitando o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, da ampla defesa também, e do contraditório, para que eles possam ser de forma o quê? Autônoma, sem necessitar de depender de outras pessoas. E isso não foi o que aconteceu. Mas, claramente, com a ajuda dos autores, a ajuda de outros conselheiros, até mais novos propriamente, foi possível orientar. Tanto é que a votação demorou muito mais do que o Sim. previsto. A votação costuma ser rápida, né? Demorou muito mais do que o previsto, porque teve essa complicação que tudo. Eu não posso afirmar enquanto jurista, mas é possível levar a crer que foi uma estratégia utilizada, né, pela gestão do Casares. Tanto é que o presidente do Conselho Deliberativo, no momento que foi verificado o afastamento, né, com 188 votos, a diferença daqueles 3 votos, que se ficasse, né, a Sim. antiga decisão e a gente não tivesse ido até o Poder Judiciário, o senhor Casares estaria provavelmente até hoje na presidência do São Paulo Futebol Clube. Né? Sim, a liminar foi de extrema importância.
E se comprovou com a votação. Então, até no dia da votação, teve esse obstáculo imposto Teve. pela gestão Júlio Sim, o Casares. presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Ontem, ele sequer anunciou. Ele pediu para terceiros anunciarem. Ele saiu e não anunciou. Então, assim, a gente fica vendo o que se levou à instituição São Paulo Futebol Clube enquanto patrimônio cultural, histórico da Sim, sociedade, né? Porque como que pode uma situação chegar a esse ponto e não ser levada à devida seriedade que deveria, né? Como que o presidente do Conselho Deliberativo não dá uma notícia de impacto em todo, exato. exato, né? Nesse amplo conjunto. Então foi muito complicado essa questão. Mas, né, com a justiça sendo feita propriamente, através de brilhantes decisões, tanto em primeira quanto em segunda instância, proferida por mulheres, né, a gente conseguiu esse afastamento, que seria dado a continuidade através dos sócios, que provavelmente teria esse quórum pelo levantamento a qual eu fiz junto com os conselheiros, e em razão, né, dessa votação, do afastamento que foi anunciado, eu até brinco que quando eu descobri, primeiro a gente veio, eu confesso que veio o lado torcedor, eu nem falei, nossa, o ramo jurídico e tal. E aí Sim, eu comemorei com os meus amigos, advogados, o doutor André Naves, ele foi diretor de São Paulo Futebol Clube, e ele é uma das pessoas que me apoia muito na construção, principalmente da minha carreira agora, de auxiliar, de mostrar como que funcionam as coisas, porque a gente precisa saber como funciona internamente aquela empresa, né, a Associação São Paulo. E a gente estava comemorando, e só depois, quando eu falei, nossa, estouramos champanhe, até brincamos, eu fui pegar meu celular e tinha mais de 1.000 mensagens me agradecendo. E eu falei, caramba, eu consegui fazer isso, um feito inédito, né? sim. Tudo com o apoio de grupos, né? Como eu falei, à frente, tem o Salve Tricolor Paulista e o Movimento 1930, que envolve os advogados do São Paulo responsáveis por esse auxílio, né? Por essa revisão, pelas estratégias que foram alinhadas durante esse curso. Eu não fiz nada sozinha, pelo contrário, contei com a colaboração de advogados, assim, com uma carreira gigantesca de desembargador, que foi um dos autores, o doutor José Ferreira Alves, né? Agora eu posso falar, porque o Globo Esporte divulgou, então Sim, sim. a gente pode falar. Então, assim, a gente teve essa colaboração de uma estratégia jurídica muito bem alinhada, né? E conseguimos obter esse êxito. E com certeza foi um feito que ficará marcado para sempre na minha vida, tanto pessoal, ainda que por um momento triste, né? De um afastamento de uma presidência, mas principalmente profissional, porque eu, enquanto torcedora, utilizei meu conhecimento técnico e jurídico para auxiliar, para ver que a justiça, né, que o devido processo legal propriamente fosse devidamente aplicado na instituição a qual eu brinco que é o amor da minha vida, que eu pude colaborar com esse grande feito, e é algo que com certeza ficará assim por toda a minha carreira, como exemplo para mim mesmo de superação, até pelo contexto também de tudo que eu passei nos últimos 2 anos referentes à minha deficiência. Sim. Ah, essa votação é algo marcante na história do São Paulo Futebol Clube. Essa manifestação popular. O São Paulo é criticado por ser um clube com dificuldades na democracia, em tratar o seu torcedor em decisões ativas. Acho que foi um momento histórico do São Paulo onde o torcedor comum pôde ter maior manifestação, seja nas redes sociais ou então presencial, como a atuação que a doutora teve através da liminar e na via judicial. Agora, uma pergunta já até é impossível não atrelar ao lado jurídico da doutora, como advogada, atuação, e da paixão a qual tem na vida pessoal pelo São Paulo Futebol Clube como torcedora. Como que foi lidar, até quem está de casa, a questão da liminar muito foi falada aqui, é uma ferramenta a qual em ocasiões a qual o Poder Judiciário tem que tomar decisões rápidas, que não dá tempo de ter todo o processo judicial, o advogado ali, logo, eu brinco que no escritório, quando se tem uma liminar, se busca uma liminar, é o sinal de alerta no escritório, é correria, é juntar documentação, fundamentação, para deixar o juiz, quem vai tomar a decisão do Poder Judiciário, confortável para que possa dar uma decisão logo de início. E é claro que isso tem que ser tomado por conta de questões urgentes, e isso foi feito na questão da liminar, porque tinha um prazo
para ter a votação. E foi de extrema importância. Sem essa liminar, não teria o afastamento do então Júlio Casares. Eu gostaria de os bastidores da advocacia aliado, atrelado a essa questão pessoal da torcida. Como que foi gerir essa questão da liminar e também a satisfação dessa vitória, do afastamento, que realmente o trabalho foi fundamental para ter essa vitória no São Paulo Futebol Clube? Na verdade, ela tá sendo bem complicada, eu confesso, né? Eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço. Então, quando eu fiz a questão da liminar, eu sugeri, né? Dei a minuta praticamente colocado, falei, vamos pra cima, vamos que a gente consegue. Porque em tudo que eu estudei na faculdade, tudo que eu fiz nas minhas pós-graduações, quando eu vi essa questão, eu falei assim, olha, a justiça ela existe nesse país e ela tem que ser aplicada. E nesse caso, eu não tive dúvidas que a gente iria conseguir. Não tive mesmo. Por todo o contexto, por todas as contradições, assim, as questões equivocadas que foram colocadas. E quando aconteceu tudo isso, né, eu hoje atuo como advogada desses conselheiros, eu tenho contato com muitos conselheiros de São Paulo, coisa que eu nunca tinha tido, até se você me perguntasse há 4 meses atrás, eu nem conhecia até então com alguns conselheiros, né, e a gente tem que saber separar, né, porque eu sou uma pessoa que, igual dito desde o início, quando eu vou pro estádio, eu não vou como doutora Amanda, eu vou Sim. como Amanda torcedora. Né? Mas as pessoas me reconhecem como doutora Amanda, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu sou uma pessoa que eu vou com a roupa do São Paulo, eu fico é uma rua, o doutor deve conhecer, que é famosa, que brincam que é a Maldita, que é onde se acumula, né, os torcedores, onde tem algumas organizadas, eu não sou vinculada a nenhuma, desde já esclareço isso, mas eu tenho muitos amigos que são vinculados, então a gente troca mesmo uma resenha, como a gente brinca, antes Sim. do jogo, né, conversa sobre o time, sobre a escalação, e eu geralmente fico lá, né, ou eu vou e fico com os PCDs também, e no momento em que eu vou pra lá, muitas pessoas me perguntam, né, você tem que colocar não sei quem na cadeia, mas você vai atrás de fulano. E eu falo, gente, primeiro que não sou eu que coloco gente na cadeia, né? E segundo que o São Paulo, o Brasil como um todo, é um país burocrático, existem processos que devem ser respeitados, existe toda uma demanda que está urgente, né, num contexto, não existe só o São Paulo Futebol Clube, a gente pode dar, por exemplo, o Corinthians também, que atualmente está em situações bem semelhantes, né, eles já tiveram um afastamento há 1 ano atrás, mais ou menos, mas vivem um contexto político semelhante ao do São Paulo, né? Então, assim, são etapas, são pessoas que estão por trás, delegacia, MP, juiz. Então, assim, a gente tem que respeitar, até porque para que aconteça eventual indiciamento e condenação com trânsito em julgado, porque até então eles não são, né, propriamente réus, por mais que é muito dito que os áudios que foram vazados é uma forma de uma confissão, né, que a gente fala no direito, Sim. mas eles têm o direito de exercer o contraditório e apresentar para o juízo, né? Então, assim, a gente tem que saber, eu, no caso, separar. Eu explico, né? Eu falo, não é assim de cadeia, porque o pessoal tá achando, essas pessoas que não têm aquele conhecimento, que eu sou uma delegada, que eu vou chegar lá e vou colocar algema. Posso parafrasear, doutora? Desculpa Claro, com interrompê-la. certeza. Foi nomeada pelo portal Fórum o pior pesadelo de Júlio Casares. Como que é lidar com isso? Até Eu complementando. confesso que é ótimo, porque eu não vou ser hipócrita de falar que eu não tô feliz pela Todo São situação. Paulino está. Enquanto São Paulina, meu, é um É um marco, baita, um é um marco. marco, entendeu? E ainda mais porque as atitudes do Júlio Casares eu nunca conheci presencialmente, né? De forma assim, como nós estamos. Sim. Ele, em relação a questões do PCD, todo mundo brinca que eu só colocaram uma foto minha até que eu sou a vingadora. Mas não foi nem tanto vingança, gente. Confesso que teve aquele gostinho bom, mas não foi tanto. Porque ele nunca foi presencialmente conversar comigo, com o Nélito, com o Af, sobre as condições dos PCDs. A gente pedia, né? Porque pensa, um presidente do São Paulo, ele precisa saber o que acontece com o seu torcedor, com o seu público e com o seu consumidor. O que está acontecendo de errado ali? O São Paulo, nós, enquanto torcedores, não deixamos de ser consumidores, de acordo com o Código de Consumidor. Então, ele precisava, enquanto presidente, falar. Sempre mandou terceiros. Manda o diretor
do compliance, o diretor da acessibilidade, o diretor do estágio institucional, sempre foram terceiros. E esses sempre terceiros deixaram que as questões políticas estavam acima das questões humanas, que eu falo. Porque quando a gente fala de pessoa com deficiência, é o mínimo de dignidade. A gente não está exigindo um camarote cheio de comida. A gente só quer que a acessibilidade seja colocada. Eu falo que nada me tira da mente a situação, que foi o dia que eu falei bem assim, a partir de agora não vai ter mais conversa com essa gestão. Eu e meus amigos, a gente disse, não tem como ter conversa, então vamos ir para a justiça, porque a gente sabe que a justiça vai fazer o que é devido. E a Sim. gente sabe, eu jamais entro num processo com chances, por exemplo, de falar, vai dar errado, porque tem um entendimento pacificado em outro sentido. Jamais faço isso. Até porque quando eu carrego também o nome enquanto representante da torcida tricolor PCD ao lado dos meus amigos, a gente está representando várias pessoas vulneráveis. Então a gente tem que ter uma seriedade quanto a essa questão. E toda essa questão de ser o pior pesadelo, né, o fato que ele sempre ignorou essa semântica do PCD, quando eu leio essa matéria, eu falo, pô, agora a gente conseguiu chamar a atenção desse cara. Já que ele não conhecia quem era a Amanda, enquanto advogada, o Nellington e o Afro enquanto torcedores, né? Agora eles conhecem e sabem. Então, assim, tem muita gente que comenta também, inclusive nessa revista Fórum, que foi o jornalista Menon, uma grande pessoa que me entrevistou, fala bem assim, talvez se o São Paulo tivesse dado a devida atenção aos PCDs, isso não teria acontecido. E eu falo que não, porque eu tenho meu lado agora, torcedora PCD, torcedora de São Paulo e advogada. E eu jamais deixaria o São Paulo chegar nessa situação, porque para mim é vergonhoso acontecer o que aconteceu. É uma forma de vexame, na minha opinião. Concordo. Tanto é que, e já falei para os conselheiros que, assim que houverem a devida conclusão do inquérito, caso ocorra um indiciamento de certas pessoas, o São Paulo deveria entrar com um pedido de indenização por sujar a imagem da instituição, que não é centenária ainda, será em 2030, né? 2030, 2030. tá? E essa questão a gente precisa reverter, reconstruir. Hoje a imagem continua sendo, ninguém quer vir para o São Paulo. Nós temos uma outra figura que assumiu, né, que é o senhor Arrim Assis, um senhor de idade que tem uma carreira empresarial indiscutível, excelente, todos conhecemos ele, e é uma pessoa que começou a tirar algumas peças chaves da gestão Casares, mas que parou por enquanto. É tudo muito recente, doutora? Mas a gente sabe que muitas pessoas que estão sendo envolvidas nessa investigação mereciam, no mínimo, um afastamento. Até para não vincular a imagem do São Paulo e sujar mais ainda devido a essas pessoas. O senhor Arrim Assis, ele falou, né, que na semana que vem, nós estamos hoje no dia 30 30 de Nossa, janeiro. 30 de janeiro. Né? A partir agora da semana de fevereiro, ele teria uma reunião comigo, enquanto torcida também, e também com alguns conselheiros, para a gente alinhar isso, né? Porque confiamos que a gestão temerária, que até então era exercida pelo seu principal agente, ex-presidente Júlio Casares, ela desapareça do São Paulo, né? Que ela seja extinguida propriamente. Então, eu estou confiante só pelo fato que esse presidente chamou os seus torcedores, eu vou enquanto torcedor, eu vou enquanto a torcedora PCD, Sim. e também pelo que eu fiz pelo São Paulo, e ele está disposto a nos ouvir. Então, isso já é algo positivo, porque eu, enquanto torcedora, eu via que um processo democrático no São Paulo não existia enquanto o Júlio Casares era presidente. Isso era muito difícil. Você não podia falar que você era uma pessoa que, por exemplo, era perseguida. Eu tenho sócios e conselheiros que me procuraram depois da minha atuação para mostrar provas contundentes que, uma vez que colocado uma denúncia de um possível desvio de dinheiro, eles eram, por exemplo, inseridos no Conselho Disciplinar de Ética do São Paulo e levavam advertências, né? Então, assim, você tem a noção que aquilo ali não era democrático como deveria ser. Pelo contrário, era uma espécie fechada, como se fosse uma ditadura, em que somente uma opinião poderia acontecer naquele cenário político. E se você fosse contrário, você se preparasse, porque alguma coisa ia vir para você. Eu sou uma das advogadas de um conselheiro chamado Edson Lapola, e ele foi um dos responsáveis, não na minha atuação, porque isso faz alguns anos, eu ainda não era advogada, mas ele, por exemplo, foi expulso do conselho simplesmente por apresentar
ideias e provas contrárias à atual gestão. Ele foi expulso. Então, ele teve que reverter a decisão na justiça, que foi revertida com trânsito em julgado assinado pelo ministro até então, na época, Barroso, né? Sim. Então, assim, você vê que toda essa questão política, ela precisa ser reconstruída, ela precisa desaparecer e ser construída uma nova, aonde opiniões contrárias e divergentes têm que ser respeitadas. E é isso que nós estamos tentando buscar. Enquanto torcedora, enquanto advogada, eu estou acompanhando todo o processo, a gente falou nos bastidores, sou inclusive intimada para depor, né? Até por ter um conhecimento amplo da situação, estou colaborando com a justiça na medida que eu posso. E falo também que aqui o nosso podcast ele é jurídico, mas serve para qualquer pessoa do povo, porque qualquer pessoa do povo pode, né, fazer uma denúncia. E é Sim. muito fácil hoje em dia pelo Ministério Público, você faz de forma virtual, basta você ter aquele acesso no Gov, que todo brasileiro que tomou aquela vacina, né, e tudo mais, teve, e praticamente todo mundo tem. Então, assim, se você tiver alguma prova contundente, ou você queira exercer o seu direito de cidadão de denunciar, não está confortável, seja torcedor de São Paulo, torcedor do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, vai e acione o Ministério Público. Não tenha medo disso. Seu direito como cidadão está lá garantido na Constituição. Você pode. E hoje, de forma digital, é muito mais fácil. Não precisa comparecer a uma sede do Ministério Público para fazer uma denúncia. Hoje você vai lá, você preenche, é como se fosse um formulário. Até admiro muito o Ministério Público por ter feito dessa forma tão fácil que, assim, uma pessoa, qualquer pessoa consiga, né, manusear, escrever. Você não precisa colocar argumento jurídico, porque você como cidadão não tem essa função, quem tem essa função é o Ministério, são os advogados e o Poder Judiciário, e vai denuncie. E não falo só de questões de futebol. Eu enfatizo essa questão também, que, por exemplo, violência doméstica. Eu quero fazer uma denúncia anônima porque, por exemplo, no meu condomínio, o esposo de uma mulher está batendo nela, eu ouço gritos, mas eu não quero me envolver, não quero meu nome, não quero que saibam que fui eu. Está lá pronta para você fazer uma denúncia virtual anônima. Talvez essa denúncia pode salvar a vida de uma pessoa. Então, assim, a gente tem que incentivar a população brasileira a participar da vida Sim. ativa, não só de política, do poder, né, legislativo propriamente, que esse ano vai ter eleição, mas do poder executivo, do poder judiciário. Todo cidadão tem esse direito. E aqui no Brasil a gente tem esse grande impasse, né, que as pessoas falam, é Brasil, vai dar pizza. Não, É uma é cultura. uma cultura que foi um Exato. costume que a gente precisa tirar. Muita gente me fala, Amanda, você tem todo esse idealismo porque você é nova. Pode ser. Mas assim, eu estudei muito na faculdade, eu me entrego muito à minha vocação enquanto advogada, e eu tenho essa perspectiva que eu falei, caramba, não é só a prática que é linda, não é só a teoria, né, que é Sim. linda, a prática também tem que ser colocada. No país, perdão, Pode continuar. eu costumo sempre falar a questão desse idealismo, que não falta legislação. Nós passamos 5 anos ali entendendo sobre a legislação, falta executar o que já está escrito. Se a Constituição fosse respeitada, o nosso país seria outro. Então, essa questão que a doutora bem mencionou, do ser ativo na nossa civilização, é uma questão de exercer de fato sua cidadania. Então, é muito importante ter essa visão e conscientizar a população em modo geral que há como enfrentar, ainda que seja como no caso grandes instituições ou grandes empresas, ou então ali no nosso núcleo social. Sim, a opinião de cada um faz a diferença. Não é Exato. porque você não tem um conhecimento técnico jurídico que, não vai dar em nada, eu não vou fazer. Não, vai e faça. É Sim, igual eu repito, vocês não precisam fundamentar. Caso o advogado que queira fazer a denúncia ou alguém do direito queira fundamentar, tudo bem, mas não precisa, né? Então, assim, é esse direito de exercer a cidadania que o povo brasileiro em si precisa ter mais, né? Não exato. é só na hora da votação, é na hora que, você tem uma ideia legislativa, manda pro vereador da sua cidade responsável. Não vai dar em nada. Eu sempre brinco, e é o que eu falei quando eu entrei com essa ação. O não a gente já tem. Então, assim, vamos tentar, porque o não é certo, mas Sim, não custa tentar, né? E todo esse meu processo também de amadurecimento, além das minhas experiências que eu tive excelentes chefes no meu período de estagiária, eu também devo muito à participação das comissões que eu participo da OAB, né? Eu sou membro da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência,
da OAB São Paulo e da minha subseção de Santo Amaro, onde eu participativamente busco todos os cursos. A minha subseção de Santo Amaro é muito, assim, participativa com os advogados, estudantes, estagiários. E eu aprendi muita coisa, porque existem situações que a gente vai debatendo quando a gente tem uma comissão, né? A minha ramificação do direito é essa, direito civil, consumidor, pegando um pouco de constitucional, porque constitucional a gente tem tudo, né? A gente nem Sim. fala, mas empresarial. Só que existem pessoas, por exemplo, do direito do trabalho, previdenciário, para uma pessoa com deficiência, que eu enquanto advogada também, não, por não ser minha atuação, não tinha um conhecimento técnico propriamente sobre isso. Isso é muito assim frutífero, porque, por exemplo, vou trazer um dado que a gente levantou da OAB nacional. Apenas 4% são pessoas com deficiência. Ou seja, 96% dos advogados ativos, né, com a OAB, não são pessoas com deficiência. E aí você já começa a ver outra problemática nisso, né? Porque assim, 4%, mas será que esses 4%, ainda que pequenos, que têm que ser melhorados e ampliados, né? Tem toda essa questão social que a gente não dá tempo de discutir aqui, mas será que esses 4% eles têm os seus direitos resguardados? Né? Eu particularmente, doutor, eu vivi muito episódio de discriminação enquanto eu era estagiária e advogada em alguns locais que eu trabalhei enquanto pessoa com deficiência. E isso é uma coisa que eu converso, que não é só comigo. Existem outras pessoas também. Eu brinco e eu atuo muito, eu sou uma questão que é militante na área PCD, que é muito fácil colocar no LinkedIn, na página do site, que você é um escritório jurídico, uma empresa jurídica, aí coloca, usa o molde de uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com autista, falando que você é inclusiva. Mas e a prática lá dentro? Será que essa pessoa que, por exemplo, tem uma paralisia cerebral e precisa ir todo dia numa fisioterapia, ela consegue? Já pensamos nisso? E se ela, quando for contratada, eventualmente, né, quando você é uma pessoa com deficiência, hoje você pode estar bem, amanhã você pode sofrer um acidente e ficar cego. Vai Sim. ter algum respaldo para essa pessoa? Pode mudar do dia para noite a sua vida. A gente nunca sabe, né? O que a pessoa com deficiência ela pode nascer com e pode adquirir com, né? Então, assim, são essas questões também que eu vou aprendendo, desenvolvendo e tento colocar isso no meu dia a dia. Eu falo que, assim, ser advogada sempre foi um sonho para mim, né? Enquanto pequena. Eu tinha a minha dúvida, assim, porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e eu gostava também de outras áreas, mas a advocacia eu nasci para isso. E enquanto eu puder ajudar as pessoas nesse sentido, sempre irei ajudar, né? Algumas pessoas me param para pedir, a gente tem toda essa questão do conselho de ética que tem que respeitar e tudo mais, né? Mas essa questão, por exemplo, das denúncias, eu sempre mostro, olha, é aqui nesse site, você consegue fazer. Por quê? Porque todo mundo tem que ter essa autonomia, o cidadão tem que ter essa A função autonomia, né? social do advogado é assessorar a Né? sociedade como um todo, né? Exatamente. Doutora, eu agradeço a presença no BNCast. Foi um episódio brilhante e agradeço também como torcedor de São Paulo Futebol Clube por todo o serviço prestado. E finalizando o nosso episódio, chegando ao final, poderia nos indicar as redes sociais e também para os torcedores do São Paulo Futebol Clube, a qual são portadores de necessidades especiais, como que poderia se inscrever na torcida tricolor PCD? Como que funciona? Claro. Bom, vou responder depois eu vou agradecer. Perfeito. Nós temos um Instagram, né? Eu, o Nellington e o Afro, que se chama literalmente @torcida tricolor PCD. É o jeito de falar. Você coloca lá, você nos segue. E aí você consegue ver todas as nossas movimentações, os nossos itens que a gente está tentando crescer. E nós somos um projeto social, doutor. A gente não é uma torcida organizada, por mais que muita gente considere. Nós somos um projeto social, né, propriamente. Então, assim, você não precisa ter uma carteirinha de associado, você não precisa pagar nada. Se você é PCD, super bem-vindo ao nosso grupo. Nós temos um WhatsApp, a qual a gente passa no Instagram, né? Quando foi falado. Ah, eu tenho ideias a colaborar. Pode vir, você é super bem-vindo. Eu sou mãe atípica, sou pai atípico, sou tio de uma pessoa atípica que eu crio. Também é super bem-vindo. O que a gente está tentando construir é essa margem de falar que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser. Inclusive, torcendo pro seu time do coração. A gente fala muito de pessoa com deficiência em relação à educação, à saúde, que deve sim, tem que ser falada. E muitas vezes a gente esquece aquele direito fundamental do lazer, né? O direito Sim. social. E para muitos, esse direito social, assim como é para mim, é um refúgio das dificuldades que a gente já enfrenta ou enfrentou na vida, né? Então, assim,
essa questão de direito social, a gente quer mostrar que qualquer um consegue. E, inclusive, a gente faz construções com rivais também, porque eu acredito muito que quando a gente fala de pessoa com deficiência, está acima de qualquer rivalidade, né? Com A certeza. gente tem que construir, porque, por exemplo, eu pretendo ir um dia, se for na Arena Corinthians, eu espero que lá seja acessível para receber a mim, para receber a minha amiga com deficiência auditiva, para receber meu amigo com deficiência visual. Então a gente faz esse trabalho nesse sentido. E dentro da torcida Tricolor PCD tá o meu Instagram próprio, né? A gente coloca lá na bio, que é o Amanda NC. E lá também eu compartilho, peço para que os meus devidos colegas, né, da advocacia, juízes, desembargadores, advogados, promotores, entendam que eu também sou torcedora e meu perfil, ele é amplo, Eclético. né? Ele é eclético. Boa, É. boa, doutor. O meu perfil, ele é eclético. Eu tenho muita gente da torcida que me segue, né? Então, assim, eu falo não no linguajar que a gente fala juridicamente, eu falo no linguajar de torcedora. Vez ou outra vai ter uma revolta, já aviso, né? Talvez, eventualmente, um palavrão que a gente não tá no decoro, mas enquanto torcedora e não enquanto amante. Quando eu faço meu conteúdo jurídico, obviamente eu sigo toda a formalidade que nós temos, né? Então, é mais nesse sentido. E aí, quem quiser se comunicar, Amanda, eu acho que dá para colocar uma tese nisso, pode me chamar. Falei com o doutor e ele sabe, meu celular está congestionado de mensagens, são muitas mensagens. Eu recebi mais de 5.000 no total e eu não consegui responder todas. Mas as mais atuais eu tô tentando, até porque existem advogados que querem fazer parte, querem participar. Eu até comentei que eu vou criar um grupo de advogados, me coloquei lá pra semana que vem, porque essa aqui, o doutor sabe que eu tô muito ocupada. Sim. É sexta-feira, gente, eu ainda não parei. Presença ilustre no BNcast. E aí eu pretendo criar e colocar, né? Porque eu sei que esse trabalho conjunto pode ajudar. Até comentei com o doutor também que amanhã eu vou ter uma reunião, né, com um dos advogados responsáveis do Corinthians pela denúncia, pelo impeachment, né, do Augusto Melo, pra gente alinhar estratégias, porque a gente tá ali como torcedor também. A gente usa o nosso conhecimento técnico, mas estamos Sim. ali como torcedores. E agradecer o convite. Primeiro que eu também adoro canecas. Tem uma coisa na minha vida que eu amo, é copo. Na minha casa você acha mais de 90 copos do São Paulo, daqueles de jogo. E caneca, então, eu sou fã número 1. E além do agradecimento, a participação, é a minha primeira vez que eu participo de um podcast jurídico. Eu estava só nos podcasts do São Paulo, né? Então é uma honra. Aos 25 anos eu consegui isso e meu nome está até no Wikipédia, no chat GPT. Eu fico até estranho, assim, pra mim. Eu falo, gente, eu tô famosa, né? Figura ilustre. É figura ilustre. Sim. E é um prazer participar. Foi um bate-papo muito frutífero, um bate-papo com conhecimento técnico, mas que vai para um lado de torcedor. E é isso que eu realmente gosto. De conseguir misturar e mesclar de uma forma simples que tanto nós do ramo do direito conseguimos entender e também a população de modo geral. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse episódio. E mais uma vez eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela presença. Conte tanto com o BNcast quanto também com a minha advocacia, com um parceiro, em todos os projetos que a doutora mencionou no episódio. E você aí de casa, gostou desse episódio? Deixe seu curtir, siga nosso canal no YouTube e compartilhe com quem você desejar. Muito obrigado, BNcast fica por aqui.